ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje nós vamos assistir a um vídeo que é muito interessante e você pode ter certeza, nós não vamos fugir das temáticas abordadas aqui no canal. Você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Nós temos aqui um pastor evangélico, brasileiro, conhecido até nas redes sociais, por fazer pregações na rua. Se eu não me engano, na cidade de São Paulo. Se eu estiver enganado, podem me corrigir aqui nos comentários se eu errei a cidade em que o pastor aparece nas redes sociais fazendo pregações públicas, em espaços públicos como ruas, praças e etc. Só que desta vez ele está lá em Israel, aqui neste vídeo, ele está lá em Israel pregando próximo ao Muro das Lamentações. E aí ele está ali pregando, aparentemente em inglês, e aí tem um grupo de judeus ali, um grupo de judeus. E este grupo de judeus, ao perceberem que era uma pregação evangélica, eles então começam a tomar uma atitude. E você vai ver qual é esta atitude aqui comigo no canal. Nós vamos assistir o vídeo na íntegra e depois eu quero fazer um comentário. Eu vou comentar daqui e vocês vão comentar também aí no vídeo. Mas já estou falando, se prepare, porque vocês sabem que os meus comentários saem da curva aí, da lógica que a galera acha que vai ter, né? Então a galera às vezes cai aqui de paraquedas, achando que eu vou defender religião, seja ela evangélica, judaica e por aí vai. Às vezes a galera cai aqui de paraquedas achando que eu sou algum tipo de ateu. Então a galera ainda não entendeu às vezes que a pegada aqui é outra. Nós faremos uma abordagem histórica de algumas questões históricas sobre protestantismo e judaísmo. E aí, qual é a razão nesta história? O que de fato podemos tirar aqui que vá de encontro ao nosso conteúdo aqui no canal? Lembrando que são mais de 1000 vídeos no canal com conteúdo acadêmico, Lendo livros, artigos científicos dos melhores autores internacionais. Vamos lá, vamos ver aqui então. Vou ficar quietinho, vou comentar só depois. Olha o que rolou lá em Israel, vai.
Então, galera, vocês acompanharam o vídeo na íntegra. Eu não fiz nenhum comentário, até para que vocês pudessem ver o contexto como um todo. Ele foi expulso, ou convidado a se retirar ali das proximidades do Muro das Lamentações por grupos de judeus, né, praticantes, eu não vou dizer ortodoxos, porque existem várias alas do judaísmo dentro de Israel. Então, qual grupo que ele leu? Um grupo racídico, outro grupo, ortodoxos e por aí vai, dos ultra ou dos menos moderados, sei lá. Mas é um grupo de judeus que estava ali, né, fazendo a sua também manifestação religiosa, e o pastor evangélico protestante ali com o inglês mais ou menos ali tentando falar de Jesus. Rapaz, o que leva o cara a sair do Brasil para ir lá para o Muro das Lamentações, lá em Israel? Deve ser para voltar com o testemunho de que estava sendo perseguido por pregar a palavra de Deus. Eu acredito que ele vá falar isso, né, quando voltar para o Brasil, né? Mas nós sabemos que há, de fato, preste atenção em tudo que eu vou dizer, porque eu vou por tópicos. Nós sabemos que há, de fato, uma intolerância religiosa por parte de grupos, né, extremistas judaicos contra protestantes. Não é o primeiro caso em Israel, já fiz aqui vídeos mostrando e nem vai ser o último. Só quem não sabe disso é o brasileiro trouxa, é o mané que vai para lá se meter a besta achando que somos irmãos e vai dar tudo certo. Vou falar de Jesus aqui. E uma outra coisa também que não é considerada, vamos lá, nós vamos indo dos dois lados, tá bom? Uma coisa também que não é considerada pelos evangélicos, porque o evangélico brasileiro, ele é mediano, sim, ele não tem muita cultura literária, sim, e a maioria não tem nem nível superior, e eu não estou dizendo que diploma de nível superior é atestado de inteligência, ou que quem tem nível superior é mais capaz de quem não tem, mas eu estou falando que em questões mais específicas, você vai ter que se debruçar em literatura especializada. E para se debruçar em literatura especializada, em muitas ocasiões para você ter contato, você vai ter que ter contato ou com a academia ou com alguém que está dentro da academia. É um processo natural. Vai ter autores que são célebres entre acadêmicos, na faculdade, na universidade. No meio comum, você não vai ter contato. Isso é um fato da realidade, é um dado da realidade. E aí esses cristãos, como esse líder religioso, esse pastor, se posso dizer, provavelmente, possivelmente, ele não faz ideia da história do judaísmo, no sentido de que quanto os judeus foram perseguidos ao longo da história por conta do cristianismo, por conta de fatos de líderes cristãos, reis, monarcas, pessoas do clero católico que perseguiram abertamente os judeus, né? A história das conversões forçadas, né? De perseguições, espoliamento de bens, exatamente isso, tudo em nome de Jesus. E você tem pessoas como Lutero, que escreveu livros como Dois Judeus e Suas Mentiras, aonde diz que tudo aquilo que os judeus sofrem e sofreram é por causa da ira de Deus, do peso da mão de Deus, por eles terem rejeitado a Jesus Cristo. Então isso é uma maldade teológica, religiosa e, na minha opinião, falta de caráter humano, exatamente isso. Falar esse tipo de coisa é não ter caráter, porque diversos povos e diversas nações ao longo da história humana, antes e depois de Cristo, cometeram todo tipo de atrocidade, barbárie, coisas muito piores do que supostamente o povo judeu em sua totalidade, ou em parte dele, ter rejeitado a Cristo, e por isso tem um Deus que vai puni-los porque eles rejeitaram e blá blá blá, etc e tal. Que é uma narrativa
religiosa, mais até simbólica do que literal. Mais simbólica do que literal, porque essa rejeição, quando você vai para a própria literatura apócrifa, que é de onde vem isso do Novo Testamento, para quem não sabe, e aí começa a entrar no campo que eu falo aqui. O fundamentalista religioso, o pastor, por exemplo, igual esse daí, assistindo um vídeo meu desse falando isso, vai falar, heresia, esse cara não sabe do que está falando, porque é burro. Me desculpe falar isso. Você acha mesmo que ele leu a literatura apócrifa, que ele leu a história do judaísmo do Segundo Templo, que ele conhece os escritos, né, corânicos, a tradição farisaica? Você acha que ele de fato conhece livro de Enoque, Jubileus, Epístola de Baruque, segundo Esdras, quarto Esdras, que é onde está registrada essa tradição, Testamento dos Patriarcas, que isso tudo vai parar no Novo Testamento de maneira sintética em Paulo, em Jesus e demais epístolas? Lógico que não, porque é o que eu falei, o cristão médio do boteco de aleluia, ele não sabe essas coisas, ele é ignorante. A religião fez dele um inculto, um insábio, e ele comete esse tipo de gafe. Porque se fosse instruído, uma pessoa instruída não faria isso aí. Uma pessoa instruída, uma pessoa inteligente, instruída, conhecedora da história, do cristianismo, do judaísmo, as perseguições, as atrocidades, os problemas que geraram dentro da própria Israel, né, da ocupação cristã e como os judeus eram tratados e foram tratados em diversas ocasiões, né, ele não faria isso. Ele fala, pô, eu já sei que tem um sentimento anticristão e não tem nada a ver com religião, tem a ver com história, né, então eu não vou me colocar nessa posição de fazer pregação evangélica próxima a pessoas que estão feridas, que tem uma mancha histórica. Inclusive, o próprio Lutero, que é um hipócrita, porque em parte da sua jornada, da sua cruzada, né, ali chamada de início do protestantismo, ele recebe a ajuda de um grupo holandês chamado Família de Deus. Isso está no livro do historiador Nicholas Hager, História Secreta do Ocidente, onde ele vai falar sobre a reforma com documentos históricos, fontes primárias e por aí vai. Nicholas Hager vai mostrar formalmente que esse grupo era um grupo de judeus holandeses e que foram lá e botaram uma prata, né, uma ajuda, enviaram uma ajuda para Lutero. E depois Lutero, o agradecimento dele, né, é 2 judeus e suas mentiras. Então, alguém pode dizer, talvez Lutero nem sabia que recebeu essa ajuda, era de judeus holandeses, eu também não sei, eu não estava lá na Idade Média, no século XVI, mas que me parece um pouco hipócrita, parece. Fora que se nós pegarmos, e que não é a minha área de conhecimento, historiadores, né, da história do povo judeu, eles vão citar fatos com dados, datas e cultura material que demonstra estas coisas e outras mais, acerca do sofrimento do povo judeu. O judeu, em grande parte, que não é aquele que não é messiânico, tem um porquê da aversão à religião protestante e são boas justificativas, entendeu? Em nome de Jesus, né, muito sangue judeu foi derramado, muita terra foi tirada, muita propriedade foi espoliada, muita gente foi convertida à força. Essa é a história, isso é um fato, e doa quem doer, ao ignorante que for, ao crente fraco, né, mentalmente, do ponto de vista do estudo que for, não importa. Gente burra nunca vai realmente conseguir compreender isso. E a gente não deve se importar muito com gente burra também. É uma coisa que é necessário. A gente tem que ignorar, fazer o que eu faço aqui. Quando vem o cara ali cheio de fundamentalismo religioso, eu boto um kkkk, boto um riso e ignora. Porque é assim que a gente tem que tratar a ignorância. E isso também é um reflexo do evangelho no Brasil. Porque hoje, as grandes igrejas, em grande maioria delas, eu falo isso aqui sem medo, são comandadas por ignorantes. Veja aí o que está acontecendo com a Bola de Neve, veja os discursos aí
desses grandes líderes, cada hora falando que filho não deveria estudar em faculdade, aí o outro fala que você tem que ter um lado político, ideológico, o outro diz que é antissistema, sou antissistema, eu sou antissistema, e tá todo mundo perdido, só me encontrei, e é totalmente de esquerda, entendeu? Nunca entendi isso também. O outro fala que não, eu sou a favor do evangelho da família, e grita, o mala não sei da onde, e se diz de direita, e comete coisas absurdas, e apoia gente que não se deveria apoiar. Então, sempre aparece também, né, o idiotizado politicamente, de direita e de esquerda, e o idiota que quando ouve esse discurso meu quer falar de centrão, ou então de isentão. Que é um idiota, né? O ser humano mais intelectualizado do ponto de vista da realidade, ele sabe que tudo isso são armadilhas, que nada supera o dado, a informação. Nada é maior do que isso. Nada supera a realidade. E a realidade é o que... A realidade ela é ditada pelo fato. O fato demonstrado é que essas duas religiões ainda são irreconciliáveis, porque existem manchas históricas entre elas. E você está no país de uma outra cultura, de um outro povo, que não tem uma receptividade a esse tipo de coisa. E que também pratica, não este ato, não posso dizer porque foi uma manifestação pacífica, mas eu já mostrei um vídeo aqui no canal de eles, judeus, cuspindo em um grupo cristão asiático. Nós vimos isso aqui. Nós vimos o fato, ou seja, o dado. As pessoas cuspindo de fato. Nós vimos, as pessoas lá cuspindo em atos de prática de intolerância religiosa. Então, porque a religião emburrece a pessoa. Seja judaísmo, seja cristianismo, seja de religião afro que for, a religião ela é barreira. A religião seria uma ótima ferramenta se ela fosse utilizada exclusivamente para a evolução humana, de um meio de você tentar ter o contato ali com o divino, transcendente, pelos símbolos, pelos arquétipos, pelo refino da moral, da ética, do auxílio ao próximo, que isso tem como base de quase todas as religiões. Mas nunca esta prática é vivenciada pelos seus praticantes de maneira intensa e explorada. É sempre a dominação religiosa, igual na Índia agora, né, o presidente lá indiano, que está para ganhar, não sei se lá se fala presidente, o cara é também ultranacionalista. O cara lá quer botar a religião hindu acima de tudo. E a gente vê práticas da religião hindu que não dá, né, meu amigo? Você vê o povão praticando mesmo, você fala, que é isso, cara? Tá mais estranho do que a gente vê aqui no Brasil, tanto na religião evangélica, tanto nas religiões de matrizes africanas, porque as religiões hindus, em alguns aspectos, e eu vou trazer vídeos aqui mostrando isso, a matriz, né, daquele dois tipos de... O tipo de elemento que vai mexer, né, abaixo do quaternário, então os elementos são muito comuns, né, da dança, da incorporação. Nós vamos ver a religião hindu raiz, não é aquela do Globo Repórter, não. Nós vamos ver a raiz aqui, os vídeos já estão separados, deve sair amanhã. Nós vamos ver que não tem muita diferença. Então há um retrocesso cognitivo, há uma desmelhoria, descontinuidade da evolução humana. E isso aqui é um caso triste, é um caso lamentável. Isso aqui é de uma pessoa ignorante, né? Uma pessoa que não tem a mínima noção do que está fazendo, de alguém sem noção. Jesus wonderful, Jesus... Isso aqui é sem noção. Isso aqui é sem noção, entendeu? Sem noção. Mas é claro que o discurso religioso vai prevalecer. Não, está ali falando do amor de Deus. Que Deus é esse que deixou lados se matarem? Que Deus é esse que deixa todo mundo se engalfinhar durante anos, espolhar bens, matar um, matar outro? É porque esse Deus da religião, para mim, ele nunca existiu. Esse Deus que tem lado, esse Deus que tem preferidos, preteridos, não existe. Que num livro ele tem um povo escolhido e no outro livro, que juntam tudo para formar um livro só, ele não faz acepção de pessoas. Então isso não existe, isso, entendeu? Então esse Deus bíblico
apesar de abarcar várias tradições religiosas nessa Bíblia, ele é um Frankenstein, né? Ele é um Frankenstein, ele é uma evolução, uma amálgama de diversas imagens de deuses da Canaã antiga, depois Babilônia, persa e depois o Deus dos mistérios, né? O Novo Testamento é o Deus dos mistérios. E, obviamente, volto a dizer que um pleno fundamentalista religioso, uma anta religiosa, ouvindo isso aqui, ele bate a cabeça na parede, porque ele não tem estudo, ele não leu um autor que mostra esses paralelos. E se lê, já está tão cauterizado pela religião que ele não consegue entender isso. Que o que ele tem na mão é um livro de amálgamas de tradições religiosas, ok? Então, esse é um caso lamentável, na minha opinião, isso aqui é lamentável, né? A gente vê isso, na minha opinião, não estou dizendo que estou dizendo que, na minha opinião, é vergonhoso para a imagem até do Brasil, porque circula que é brasileiro. O Brasil está e vai se tornar um país protestante, queira eu, você ou não, né? Vai se tornar, e não é nada de teologia do domínio, para com essa frescura também. O país era católico e já se sabia, por dados do IBGE, há décadas, que o Brasil se tornaria evangélico, independente de teologia do domínio, porque é cultura. Mas é claro que falar de teologia do domínio hoje está na moda, é marketing, então você vai lá, cunha um termo, se você, sendo acadêmico até, inventa uns artigos lá, pede os seus amigos para revisar e inventa um espantalho. Quando, na verdade, não tem nada disso, isso já ia acontecer, independente dos pastores estarem na política ou não. Isso já ia acontecer, porque é cultural, é uma evolução cultural pela influência que a gente sofre até norte-americana. Então, o Brasil era católico e já se sabia, 20 anos atrás, que ele seria um país protestante. Isso não tem nada a ver com o Silas Malafaia e nem com o Bolsonaro. Mas tem que ser muito, mas muito informado para ter essa consciência. Alguém que é um pesquisador ou que conhece pessoas que realmente são pesquisadores, que não são pesquisadores de internet e que falam aquilo que está na onda para ganhar seguidores. Isso mesmo aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornou um país protestante por causa da era dos grandes evangelistas. E hoje é só uma consequência. Billy Graham e tantos outros, até aqueles que caíram, Jimmy Swaggart, que se fala assim no cristianismo, quando a pessoa cola com algumas coisas erradas ou comete adultério. Então, teve a era das grandes evangelizações nos Estados Unidos e já se sabia que seria um país altamente protestante por causa disso, da cultura. Formou-se uma cultura. A mesma coisa aconteceu no Brasil. Na década de 90 e na década de 2000, formou-se uma forte cultura evangélica, aonde nasceram filhos, e estes filhos agora, e estes jovens que hoje são adultos, são protestantes, em idade economicamente ativa. Então não tem nada a ver com teologia do domínio. As pessoas estão correndo para aceitar Jesus na igreja do Silas Malafaia, ou na igreja do Valdomiro. Eu não achava que até você era tão burro para acreditar nesse tipo de coisa. Seja mais inteligente. É uma questão demográfica, é dados. Entendeu a diferença do Verdades Ocultas da Bíblia? É dados. Até quando eu vou falar de política, é dados. Dados do IBGE. Dados. Eu quero dados. Dados. Quero ciência. Dados, informação. Eu não quero que o seu acadêmico de fantoche lá, o Rodrigo Silva da esquerda, está falando. Quero dados, informações. E nada muda o dado, nada muda o fato. O país ser protestante agora é resultado do que aconteceu na década de 90, na década de 2000, e não porque veio o Bolsonaro. Eu pensava que as pessoas eram mais inteligentes, porque estes mesmos pastores que hoje, a maioria deles, apoia Bolsonaro, apoiavam o Lula, o próprio Silas Malafaia. Então eu pensava que você era mais inteligente, mas pelo que eu vejo, não. Então abre o teu olho. Dados. Repete comigo. Dados. Vamos lá? 1, 2, 3. Dados. Vamos lá. Artigo científico de gente séria. Vamos? 1, 2, 3. Dados. IBGE. Isso. Dados, estatística, informação. A ciência é a melhor ferramenta para analisar a realidade.
inclusive política e religiosa. Ciência, não as informações do orifício do seu esquerdista favorito, como os fundamentalistas têm o arqueólogo favorito, o pastor favorito. Dado. Repete, vai, para de chorar, para de reclamar. Dados, isso, vamos lá. Dados científicos, vamos estatística, vai. IBGE, isso, dados, isso aí. Para você se convencer, porque quando é Bíblia, você quer dados, quer informações. Quando é seu sentimento, você quer seguir o seu orifício. Aí fica difícil, né? Valeu, rapaziada. Foi mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Agora aparece um monte de gente chorando aqui nos comentários. Não chore. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Agnóstico e ateu, relaxa. Se você não crê, se você não acredita em um Deus, está tudo certo. Então eu desejo que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.